Olá, esta apresentação é para a matéria de Embriologia e Histologia, da professora Jaqueline Pinho. Os integrantes são Igor, Emily, Vanilza, Roberta e Cleisiane. O nome do artigo que a gente vai apresentar é Trissomia 18, revisão dos aspectos clínicos, etiológicos, prognósticos e éticos. Bom, começando aqui na introdução. A síndrome de Edwards, também conhecida como a trissomia 18, ela vai ser descrita pela primeira vez por John Edward, em um recém-nascido que vai apresentar malformação congênita e déficit cognitivo. Como vocês podem ver aí, tem a foto do Edward. Essa síndrome, ela não era conhecida antes de ser descrita dessa primeira vez, ao contrário, por exemplo, da síndrome de Down. Essa síndrome é uma síndrome trissômica, ou seja, ela vai apresentar um cromossomo a mais. É uma mutação que vai apresentar um cromossomo a mais do que normalmente se tem um par, né? São 22 cromossomos, 22 pares de cromossomos, além dos cromossomos sexuais. E as síndromes trissômicas não vão apresentar um par, vão apresentar 3 cromossomos. E no caso da síndrome de Edwards, esses 3 cromossomos vai ser no cromossomo 18. Como vocês podem ver no slide, aí que tem o cariótipo, a foto de um cariótipo, e o cromossomo 18 circulado, vocês veem que tem 3 cromossomos. Quando Edward descreveu pela primeira vez essa síndrome, ele chamou de trissomia do cromossomo 17 e 18. Isso porque na época era difícil de diferenciar os pares de cromossomos homólogos. E só depois que. E até porque também na época eles eram categorizados de acordo com comprimento e posição do centrômetro. Mas com análises mais aprofundadas, descobriu-se que a trissomia era no cromossomo 18. Estudos mais aprofundados sobre essa síndrome ocorreram ao decorrer dos anos, principalmente relacionados a outras alterações numéricas dos cromossomos, tanto nos autossômicos quanto nos sexuais. Isso porque, às vezes, quando havia ocorrência dessa síndrome, também havia ocorrência dessas alterações no número de cromossomos. Ocorria ao mesmo tempo, né? Assim como também outras alterações estruturais que também ocorriam quando havia a ocorrência da síndrome de Edwards. Alterações estruturais como, por exemplo, as translocações. Para quem não sabe, as translocações é uma alteração genética em que ocorre em que um segmento do cromossomo ele acaba por se fixar em outra posição do cromossomo, ou então esse segmento se fixa em outro cromossomo. Bom, a trissomia 18, do cromossomo 18, né, a síndrome de Edwards, ela é a segunda trissomia mais comum que se ocorre, né, que tem ocorrência, ficando atrás apenas da síndrome de Down, que também é uma sintromia, uma trissomia, só que do cromossomo 21. Em relacionado à frequência, estudos realizados na América do Norte, na Europa e na Austrália estimam que a frequência é cerca de 1 para 3.600 nascimentos, né? Na verdade, de 1 para 3.600 a 8.500 nascidos vivos, porque há casos aí que ocorre de haver um aborto espontâneo. Bom, e em relação à predominância, observações mostram que há uma maior predominância dessa síndrome em indivíduos do sexo feminino do que masculino. A razão para isso é quase de 1 caso do sexo masculino para 2 do sexo feminino. Só que em estudos mais recentes, em avaliações fetais, encontram-se resultados que
que iguala essa frequência entre os sexos. Em relação às manifestações clínicas da síndrome de Edwards, ela é caracterizada por um amplo quadro clínico que acomete múltiplos órgãos e sistemas. Há descrição na literatura de mais de 130 anomalias diferentes, as quais podem envolver praticamente todos os órgãos e sistemas. O conhecimento do quadro clínico e do prognóstico dos pacientes com síndrome de Edwards tem grande importância no que diz respeito aos cuidados neonatais e à decisão de instituir ou não tratamento invasivo. A rapidez na confirmação do diagnóstico é importante para a tomada de decisões referentes às condutas médicas. E de acordo com a topologia, algumas características fenótipas comumente presentes na síndrome são: a deficiência mental, ela é muito presente e grave. A hipotonia verificada durante o período neonatal é seguida de hipertonia, ou seja, vai haver uma diminuição do estado involuntário da contração natural dos músculos, ocasionando dificuldade da sustentação do corpo contra a gravidade. Seguida assim do aumento anormal da contração natural dos músculos corporais, em que o músculo perde a capacidade de estriamento, podendo resultar em aumento da rigidez devido à sinalização constante de contração muscular. Outra característica, o choro é fraco, dificuldade de sucção é comum, o retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, a normalidade de crescimento, o peso baixo ao nascimento é frequente, seguido de dificuldade no ganho do peso, a hipoplasia do tecido subcutâneo adiposo e dos músculos esqueléticos é característico. O crânio é dimorfo, com diâmetro bifrontal diminuído e a região occipital é elevada. A esfontenela pode ser ampla e microcefalia pode estar presente. Face triangular com fontes altas e amplas. As fendas pálpebras, elas são estreitas. O nariz e a boca pequeno. A parte superior da boca, que é o palato, no formato ogival e estreito, e a mandíbula menor que o normal. As orelhas são diplásicas, com implantação baixa. E também a normalidade menos frequente inclui fontanelas amplas, hipoplasia das cristas supraorbitárias, ossos wormianos, anormalidades oftalmológicas como opacidades corneanas, microftalmia, catarata, glaucoma, esclera azulada, entre outras. O tórax e o abdômen. O pescoço ele é curto, com excesso de pelos, mamilos pequenos, presença de hérnia inguinal ou umbilical ou diástase dos músculos retos, a pelve é estreita, a abdução dos quadris pode estar presente. O tórax ele pode ser relativamente largo ou sem hiperterolismo mamário, ou seja, pode haver o aumento anormal da distância entre os dois órgãos, né, entre as duas mamas. E outro achado inclui a oscilação incompleta da clavícula, que é a transformação de cartilagem ou tecido fibroso em osso, hemivértebras, fusão de vértebras, esclerose, anormalidade de costelas, luxação de quadril, que a luxação de quadril é a situação em que a cabeça do osso da coxa, que é o fêmur, sai do encaixe, tornando-se duas partes separadas, entre outros. Como vocês podem ver na imagem, é bem característico nessa síndrome a criança manter os punhos cerrados, o segundo dedo recobrindo o dedo médio e o quinto recobrindo o quarto dedo. A prega digital do quinto dedo às vezes pode ser ausente e pode ocorrer a ausência das pregas digitais do terceiro e quarto dedo. As unhas dessas crianças são hipoplásticas, o pé apresentará uma deformidade, será torto e o calcanhar apresenta-se proeminente. O pé dessas crianças com trissomia 18 será em formato de mata-borrão ou cadeira de balanço. Nos órgãos genitais é comum criptorquídea nos meninos
e nas meninas, hipertrofia de dítolis, com hipoplasia dos grandes lábios. Um amplo aspecto de malformações congênitas afetando cérebro, coração, rins e aparelho digestivo pode estar presente. Entre as malformações cardíacas, quase sempre responsáveis pelos óbitos dos recém-nascidos, a comunicação interventricular e a persistência do canal arterial são as mais frequentes. O tecido pancreático heterotrópico, eventração, diafragma, divertículo de Meckel e diversos tipos de displasia renais são observados frequentemente, sendo os mais frequentes os SINs em ferradura, policisto, ectópicos ou hipoplásicos, a agenesia renal, a hidronefrose, o hidroutérer e a duplicação dos uretérios. As cardiopatias congênitas são frequentemente descritas, consideradas quase universais. Sua frequência em estudos feitos em autopsia e em indivíduos vivos por meio da avaliação ecocardiográfica é similar, usualmente superior a 90%. A anomalia mais frequentemente observada nos órgãos do sistema imunológico é a atrofia ou a hipoplasia ou aplasia do timo, causador principalmente imunodeficiência das células T e hipoparatireoidismo. Pele-fâneros, redundância da pele, entusiasmo, que é o aumento de pelo na frente e no dorso, cutis marmorata proeminente, que são essas manchas avermelhadas apresentadas na imagem, e hemangiomas, que mostra nessa segunda imagem, que podem ser observadas na trissomia 18. Bom, meu nome é Clesiane e eu vou falar sobre a fisiopatogênia da trissomia 18. Bom, a trissomia 18 é uma doença cromossômica que é causada pela existência de um cromossomo 18 a mais, que ele provoca a incapacidade intelectual e as anomalias físicas. Bom, a trissomia 18 ela é causada por uma cópia a mais do cromossomo 18, como eu já havia falado, e os bebês são habitualmente pequenos e têm muitas anomalias físicas e problemas nos órgãos internos. Os exames eles podem ser realizados antes ou após o nascimento para confirmar o diagnóstico. E não há o tratamento disponível para a trissomia 18. Bom, o diagnóstico ele pode ser dado até mesmo antes do nascimento do bebê, com a utilização da ultrassonografia do feto, ou então até mesmo com o exame de sangue da mãe. Também podemos utilizar a amostragem das vilosidades coriônicas e oniocentes, ou até mesmo as ambas. E após o nascimento, podemos diagnosticar a criança também com a aparência ou então até mesmo exames de sangue do bebê. Antes do nascimento, pode haver a suspeita de trissomia 18 com base em achados detectados durante a ultrassom do feto. E os médicos também podem fazer um teste para encontrar o ácido desoxirribose nucleico do DNA do feto no sangue da mãe e utilizar esse DNA para detectar o aumento no risco de ter trissomia 18.
Esse exame ele é chamado de triagem pré-natal não invasiva ou teste de DNA fetal livre. Etiologia da trissomia 18. Na síndrome, tal como em outras trissomias, a idade materna ela encontra-se aumentada. Na literatura, parece não haver dúvidas de que este é o fator predisponente mais importante para a não disjunção dos cromossomos durante a divisão celular. A maioria dos casos, de trissomia dos cromossomos 18, ele ocorre devido a uma não junção meiótica de novo na meiose 2 materna. E é interessante também notar que nas outras trissomias, os defeitos ocorrem mais comumente na meiose 1. Anomalias cromossômicas do tipo translações podem surgir como alterações novas, ou também podem ser transmitidas ao longo de gerações de uma família, que por sua vez, o mosaicismo cromossômico é sempre um evento pós-zigótico, e sua principal causa é uma não disjunção meiótica que pode ocorrer em qualquer etapa da embriogênese e do desenvolvimento do organismo. Bom, eu vou falar um pouco sobre diagnóstico diferencial. Devido à similaridade do posicionamento das mãos e dedos, a artrogripose distal tipo 1 deve ser pensada durante o diagnóstico. Entretanto, crianças acometidas por esta condição não possuem maiores anormalidades da síndrome de Edwards e ocasionam assim o retardamento do crescimento. O diagnóstico diferencial é relativamente amplo, ou seja, ele inclui também condições como, por exemplo, a sequência de ascísia fetal com movimento do músculo cardíaco, implicando que este deixe de se contrair como deve e levando a um aumento anormal, que poderá levar à imobilidade do músculo cardíaco. Há também outras condições que podem ser consideradas no diagnóstico diferencial, devido às sobreposições de algumas malformações. O prognóstico. O prognóstico para os bebês que nascem com síndrome de Edwards é ruim, pois a maioria deles só sobrevivem de 2 a 3 meses. Os meninos, já as meninas, é de 10 meses, raramente ultrapassando o segundo ano de vida. Entretanto, caso um desses pacientes passe disto, ele terá um atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor, fazendo com que ele seja bastante dependente de sua família para poder se locomover de um lugar para o outro. A cirurgia cardíaca é raramente realizada em pacientes que possuem esta síndrome. Entretanto, sua indicação tem crescido nos últimos anos. Isto parece se associar às atitudes recentes de profissionais de saúde quanto às crianças com esta síndrome, que estão mudando para uma posição de mais respeito à autonomia dos pais na direção do tratamento a ser realizado. Entretanto, a cirurgia cardíaca, apesar de melhorar a existência de vida e facilitar a alta do hospital e ampliar a qualidade de vida do paciente e de sua família, tem risco de complicações associadas com o tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas e o alto risco de morte precoce por outras causas deste modo. Ainda não está decidido se a cirurgia cardíaca pode melhorar o prognóstico de tais indivíduos. O aconselhamento genético. Na maioria dos casos de trissomia do cromossomo 18, ela pode não ser herdada, mas pode ocorrer eventos aleatórios durante a formação de óvulos e espermatozoide. Um erro na divisão celular chamado de não disjunção cromossômica pode resultar em uma célula reprodutiva com um número anormal de cromossomos. Devido a isto, é indicado o estudo dos cromossomos dos pais
para verificação caso um deles seja portador de um rearranjo cromossômico equilibrado. Por isso, são importantes o manejo clínico dos indivíduos que possuem trissomia, como para o aconselhamento correto genético. As conclusões. Em gestão de risco de aneuploidíneas, é bom fazer o teste molecular para tirar a suspeita clínica do pré-natal, ou quando há alterações fenotípicas sugestivas após o nascimento. A solicitação do teste molecular rápido é de grande valia. Podemos concluir também que o conhecimento do quadro clínico e do prognóstico com a síndrome possuem grande importância e muitas das vezes as intervenções acabam sendo realizadas em condições de emergência. Por isso, a importância dos estudos dos cromossomos dos pais para saber se a criança irá ou não nascer com alguma modificação em seu gene.